Fala, queridos, aqui quem fala é a Lana. Para quem não me conhece, sou a criadora do podcast Casal Bem Sucedido. E hoje eu trouxe uma convidada para falarmos um pouquinho mais sobre a mulher cristã, como se vestir. O nome dela é Tatiana e ela já trabalha numa empresa, né, Tati, inclusive de moda. Então ela já tem o conhecimento tanto pela palavra como do nosso dia a dia para falar um pouco mais. Tati, já quero desejar que você seja muito bem-vinda ao nosso podcast, é uma honra ter você aqui. E gostaria, Tati, que você falasse um pouquinho mais dessa tua experiência a respeito da vestimenta da mulher cristã. Primeiro, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz, né, pelo convite. Até citei num stories meu que foi um propósito de Deus, né? Porque eu sempre tive esse desejo no meu coração de falar sobre esse assunto e eu vi que isso foi uma oportunidade que foi dada por Deus para nós podermos falar sobre isso. Eu quero agradecer muito por essa oportunidade, pelo convite e eu desejo que todos que estão assistindo esse vídeo, esse podcast, sejam edificados, muito edificados através desse vídeo e que cada mulher que assistir, cada pessoa que assistir esse vídeo, assista com o coração aberto, com um coração, uma mente ensinável, humilde, porque as pessoas orgulhosas, elas não tendem a aprender, elas continuam na mesmice. E é isso que Deus tem bradado muito no meu coração, para que nós tenhamos um coração ensinável para tudo que o Senhor tem para nos ensinar. Amém. Eu trouxe uma passagem a respeito desse tema que encontra-se em 1 Timóteo, no capítulo 2, os versos 8 e 10, que tem por título Fé Simples, Verdadeira e Singela, que fala que Deus quer também que as mulheres tenham uma participação, portanto, com humildade na presença de Deus, sem obsessão por ficar se enfeitando na frente do espelho, correndo atrás da última moda, mas fazendo um belo trabalho para Deus, tornando-se belas dessa maneira. E como nós estávamos conversando antes, eu acredito que essa passagem Deus não está falando que Ele não quer que a gente não use as roupas da moda, que isso não agrada a Ele, mas que temos que colocar primeiro a nossa vida diante de Deus e agradar primeiro a Ele, para depois as demais coisas. Então fala um pouquinho, Tati, para nós a respeito dessa tua experiência, o que Deus tem falado com você a respeito da vestimenta, para que a gente possa passar para as mulheres, porque acredito eu que muitas das mulheres têm essa dúvida de como se vestir, o que pode e o que não pode. Relacionado a essa palavra, eu também quero citar outra passagem que fala algo também relacionado a isso, que fica em 1 Pedro, capítulo 3 e verso de número 3, né? Que diz assim: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores como cabelos trançados ou joias de ouro e roupas finas. Ao contrário, esteja no ser interior, que não perece beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. O que essas passagens estão nos ensinando? Né? Eu quero falar sobre isso, porque há muitas igrejas que têm distorcido essa palavra, acorrentando, aprisionando mulheres a uma doutrina religiosa terrena, né? E Deus nos fez para ser livres, Deus nos deu livre-arbítrio. E o que essa palavra quer dizer não é uma proibição, que as mulheres não podem pentear o cabelo, porque está falando ali no trançado do cabelo, nas joias. Não é uma proibição,
É um aconselhamento acerca de quê? De que o principal, a nossa prioridade, ela deve ser no nosso interior, na nossa postura, no nosso caráter, no nosso relacionamento com Deus. Isso é o essencial. E não como muitas mulheres têm priorizado o exterior, né, de estar sempre bem arrumada, enquanto o interior está danificado, precisando ser sarado. Né? A gente aprende em cursos, né, sobre relacionamento, sobre família, sobre o casal, a gente aprende que o homem, ele é ganho pelo que vê, né? Então é aquilo que o homem vê. E muitas mulheres têm levado à risca estar bem arrumada, bem vestida, bem bonita, para que o marido, o cônjuge, possa ver, possa estar sempre ali observando, admirando, elogiando, ou até mesmo se arrumando para outras mulheres ver e elogiar. Como se fosse uma competição, Como né? se fosse uma competição e como se isso fosse a prioridade. E não tem que ser uma coisa costumeira. A mulher se arrumar bem, a mulher tá bem vestida, é uma coisa costumeira. Mas a prioridade, o essencial, Alana, o essencial é lá dentro. É isso que essa palavra está dizendo. O essencial é lá dentro, nosso coração, nosso caráter como cristão. E automaticamente, quando aquilo ali é forjado no Espírito Santo, forjado em Deus, o exterior ele começa a ser moldado quando a gente deixa que Deus molde o nosso coração. E a respeito das minhas experiências com isso, eu tive diversas experiências. Eu cresci num lar cristão, então eu passei por diversas fases. Eu não nasci e cresci me vestindo de tal forma. Foi um amadurecimento forjado de início religioso, né? De início minha vestimenta era algo religioso, era algo baseado numa doutrina humana. E depois de casada, eu posso dizer, depois de uma certa idade, que o Espírito Santo começou a forjar em mim uma identidade relacionada a isso. Mas eu quero, só para finalizar essa fala, falar sobre um sonho que Deus me deu. Em uma madrugada que eu tive um sonho muito forte, né, sobre muitas coisas, assim, sobre a obra de Deus, sobre o que estava acontecendo no meio cristão. Eu acordei e fui orar sobre aquele sonho de Deus e comecei a questionar várias coisas. No meio desses questionamentos, eu questionei isso. Eu disse: Deus, eu cresci aprendendo isso dentro de casa, aprendendo outra coisa na escola, aprendendo outra coisa com os parentes, aprendendo outra coisa na igreja. Então a minha cabeça ficou confusa relacionada à vestimenta. E eu disse: Deus, me ajuda a entender o que é certo, o que é errado. Me ajuda a entender. Eu fiz esse questionamento com Deus e fui dormir. Quando eu fui dormir, eu tive um sonho. E uma visão, assim, foi uma coisa bem rápida, assim, bem esclarecedora. Eu vi uma irmã da nossa igreja, que ela não é uma pessoa, assim, escrava essa religiosidade, essa doutrina humana. Ela estava com a roupa que ela usa costumamente, né? E vi outra irmã e duas mulheres da igreja, né? E uma, ela tava com uma bermuda, sabe aquelas Maria João, assim, até o joelho, e um camisão. E a outra tava com uma saia longa, nessa visão. E o Espírito Santo falou na minha mente assim: quem tu acha que tá me agradando? Quem que tá mais decente? Eu olhei para as duas e disse: Deus, me desculpe, mas essa irmã de saia, porque a saia dela tá muito fina, por mais que seja longa, tá marcando o corpo dela. E o Espírito Santo, tu entendeu agora que não é questão de doutrina, não é questão de regras, é questão de santidade, é questão de decência, é questão de modéstia. Aquela que estava de bermudão, ela estava com camisão, não estava parecendo nada de vulgaridade nela, estava tudo coberto. Aquela noite eu consegui entender, e aquela noite eu senti assim que saiu amarras de mim, eu me senti livre. A partir daquilo ali, o Espírito Santo começou a me dar direcionamento
e eu me senti livre e pude entender que não é uma coisa definida por regras ou por religião, né, ou por uma igreja em si. É uma coisa que o Espírito Santo molda em nós. É uma coisa do nosso relacionamento com Ele. Então, assim, ó, fica uma fala. Se a vestimenta de uma pessoa está demonstrando algo negativo sobre o Evangelho, essa pessoa também está demonstrando algo negativo sobre a intimidade dela com Deus. Até mesmo porque as nossas expressões do externo, elas falam muito sobre o nosso interior. Muito. Eu lembro quando pequena, também de berço já evangélico, quando se iniciou a adolescência, de querer ir para a escola com batom, porque as amiguinhas também estavam, do meu pai falar assim, não, mulheres cristãs não podem pintar unha, não podem passar batom, não podem cortar o cabelo. E a gente tinha, como você falou, essa visão muito distorcida. Religiosa, mas né? Não acredito que por causa de erros dos nossos familiares, amigos, pastores, é por falta de conhecimento, de discernimento do que está passando, porque foi criado aquela rotina do que é certo e é errado em cima das pessoas, não baseado na Bíblia. E é isso que eu vejo hoje, que tem muitas mulheres perdidas na vestimenta, de qual cor de batom é vulgar, qual não é, porque tem muitas mulheres que se passar um batom vermelho é um escândalo. Mas é como você disse, primeiro o interior, depois o externo, porque se você está com o teu coração limpo, os teus pensamentos ligados ao céu, automaticamente o que você faz no externo já vai falar se você é uma pessoa decente de caráter ou não, né? E tem uma frase que fala que todas as nossas expressões possuem o significado. Então, o que eu entendo com essa frase, que o que eu falo, o que eu visto, como me movimento e as minhas expressões, elas não vêm vazias. Elas têm algo por trás. Elas estão dizendo algo. Exatamente. Se eu tô triste, é porque alguma coisa me deixou com aquele sentimento. Senão eu não estaria. Como que uma pessoa feliz vai estar com o semblante abatido? Não tem como. Não existe essa falta de entendimento na cabeça da pessoa. Se eu tô triste, o meu semblante vai estar triste. Se eu tô feliz, o meu semblante vai estar feliz. E acredito que isso é muito com a vestimenta também. E isso não é nem só pela palavra, mas é algo que eu vejo muito, como você falou, do caráter da pessoa. De eu ter um bom senso. Essa roupa, ela tá falando o que sobre mim? O que ela disse? Porque o mundo não nos oferece só um tipo de padrão de roupa, existem vários. Eu já ouvi comentários, acho muito preconceituosos, que as mulheres cristãs não sabem se vestir. Como assim as mulheres cristãs não sabem se vestir? Tem tantas mulheres cristãs que onde você tá, elas chegam e você não olha para ela com um sentimento, um olhar de julgar ela, sabe? Acredito que você me entende, mas ela tá tão apresentável, tanto por dentro como por fora, que não tem como você não notar aquela mulher. Ela tá tão bem espiritualmente falando que a gente consegue sentir a diferença. E isso é algo que tem me incomodado muito, as pessoas falarem as mulheres cristãs não sabem se vestir. Mas essa fala existe, essa fala existe por conta das doutrinas criadas. Hoje, graças a Deus, a gente tem quebrado muito paradigma, muito tabu dentro das igrejas relacionado a isso. Mas a doutrina dos tempos passados, eu vou dizer passados, porque hoje eu creio que nós estamos vivendo um novo tempo, né, no cristianismo, no meio evangélico. Mas nos tempos passados, existia aquilo que eu comentei antes, sobre aquelas regras instituídas pela igreja, né? Você só pode vir de saia.
E a saia só pode vir de saia, não pode mostrar os ombros, porque era assim. Não pode mostrar os ombros, não pode cortar o cabelo. E debaixo dessa crença, as mulheres cristãs, nos tempos passados, elas criaram o pensamento, não, eu tenho que usar saia. E antigamente, o meio da moda não tinha diversidade de saias, então era aquela coisa, a saia secretária, social, reta, saia jeans, né? E o básico, aí tinham poucas opções. E então, para elas estarem dentro da doutrina da igreja, elas tinham que usar o que tinha para vender. E elas usavam baseado naquilo. Até, claro, as mulheres mais de idade, as mais antigas, as que uma saia mais comprida, né, mais midi, hoje já tá em alta. O que antigamente era jeca, hoje tá muito na moda, uma saia midi, né, até a canela. E por conta disso, criou esse estereotipo para as mulheres cristãs, que mulher cristã se veste mal. E a nossa geração é que tem quebrado isso, mostrado, não é assim. Não é porque eu vou usar uma saia comprida que eu vou me vestir mal. Hoje a gente já tem a liberdade de passar uma maquiagem, né? Um tempo atrás, meu Deus, era um bicho de sete cabeças. Mulher cristã jamais pode porque usar era uma maquiagem. Religiosidade, eram doutrinas humanas, né? Porque se a gente for a fundo na palavra de Deus, o que a palavra nos exige é modéstia, né? É uma mulher se vestindo como uma mulher, né? Feminina, mulher tem que ser feminina, que a gente tem que tomar cuidado com as nossas adolescentes hoje em dia, porque as meninas adolescentes estão querendo se vestir masculinas, né? Distorcendo as coisas, e a gente tem que mostrar, não, você é mulher. E é um prazer, é um privilégio ser mulher. É um privilégio ser feminina, né? A gente tem que botar isso na cabeça das meninas hoje, porque o mundo lá fora, né, tem ensinado, pode fazer como quer, tu é livre, ensinado ideologias, e as meninas vão pendendo para esse universo, e nós, como mulheres cristãs, quem é mãe tem que estar ali orientando. Mulher, a Bíblia diz, mulher é feminina, mulher modesta. O que é uma mulher modesta? Ela não quer chamar atenção, nem com a vulgaridade, nem com a vaidade excessiva, né? Exatamente. Aquela maquiagem estrondosa, cheia de coisas, né? Cheia de coisas. Isso é falta de modéstia, né? Porque a modéstia é uma elegância recatada. Sim. Né? Um equilíbrio é necessário. E tem muitas mulheres também, Tati, acredito que você também tem essa visão, que as atitudes e as posturas de muitas mulheres é insegurança consigo mesma. Até no podcast anterior que a gente fez, a gente falou sobre maturidade emocional e usou um exemplo de mulheres casadas, já comprometidas, que acabam agindo de infantilidade, fazendo joguinhos para elas se convencerem daquilo que elas acham, ou porque não confiam no esposo, no namorado, acabam fazendo algumas criancices para chamar atenção, é uma carência, né? E acredito que a roupa é a mesma coisa. Tem mulheres que se vestem vulgarmente porque elas têm aquela insegurança com ela mesma. Eu não sou segura de si, eu não me acho uma mulher atraente, eu não me acho uma mulher bela, formosa, como está na Bíblia. Não se veem como essas mulheres com singularidade modéstia que Deus deu para cada uma de nós. E elas acabam querendo fazer tudo em excesso, tanto maquiagem como cabelo, vestimenta, para que ela mesma se sinta... consiga se sentir bem amada, segura, se sentir vista, elogiada. Exatamente. Ou tem outros fatores que é porque o próprio marido não elogia. Porque quantos homens, quantos maridos que tem por aí que não são capazes de elogiar as esposas, não fazem um carinho nas esposas, não as elogiam, que elas acabam extravasando dessa forma. Na vestimenta, eu preciso me vestir de tal forma ou fazer o que eu ainda não fiz para que o meu cônjuge me veja. Gente, eu acho isso
é muito errado, um absurdo, tanto nós mulheres temos que ter o bom senso da nossa vestimenta, mas os nossos cônjuges também nos ajudarem. Por favor, eu falo isso seriamente para todos os homens, que com certeza alguns irão nos assistir também, tenham esse bom senso, esse discernimento, essa sabedoria de elogiarem mais as suas esposas, darem carinho para que elas não sintam essa falta afetiva e venham se perder no comportamento, nas atitudes, no exterior delas. Porque às vezes muitas mulheres nem falam, né, Tati? Elas simplesmente se fecham e não falam que aquilo está incomodando, né? Muitas vezes também, assim, Alana, há uma falta de percepção de ambos. E como a gente citou no início do vídeo, o que a gente veste fala muito sobre nós, sobre o que a gente quer transmitir. E a mulher que ela falta modéstia nela, que ela tá se maquiando de forma excessiva, se vestindo muito vulgar, que ela quer chamar atenção, ou tá com o corpo mais bonito, quer mostrar, ou às vezes o corpo não tá bonito, mas ela quer mostrar porque ela acha que assim ela vai ficar mais bonita. E vários fatores. Não é só apenas uma carência relacionado ao esposo não tá vendo, não tá elogiando, né? Às vezes é falta de reconhecimento, falta de identidade e reconhecer a paternidade em Deus. A partir do momento que essa mulher reconhecer a paternidade dela em Deus, ela entender que ela é amada, ela entender que Jesus morreu na cruz, ele não morreu na cruz assim, de uma forma assim, ele morreu na cruz para um povo de uma forma coletiva. Não, ele morreu na cruz para cada um individualmente. Ele morreu da cruz pelos meus pecados, pelos teus pecados. Ele não morreu na cruz por todos os pecados em geral. Ele morreu na cruz pelos pecados que eu ainda vou cometer. Sim. Então o amor de Deus, ele é imensurável. E assim, a atitude dessas mulheres de estarem fazendo isso reflete um pouco disso. Elas não entenderam ainda que Deus é pai delas, que Ele quer proteger, que Ele ama elas. E um pouco é falta disso. Claro, há necessidade do marido estar presente, ele participar, ele tá ali elogiando, ele tá ali observando. E se elas estão se vestindo de uma forma vulgar e o marido não está vendo, né? Isso vai refletir na visão das pessoas sobre o casamento deles. Sim, sobre ele também. As pessoas não vão só falar da esposa em si, elas vão dizer, e esse marido? Não será que ele tá vendo? Não fala, não conversa. A visão das pessoas do casamento tá totalmente conturbado. O marido não tá vendo, ou o marido não tem respeito pela mulher, porque é uma falta de admiração e respeito. Porque se meu marido me admira e me respeita, ele vai querer que eu me guarde para ele, não para os outros. Exatamente. Se meu marido estiver permitindo que eu esteja andando de forma vulgar, é porque ele tá me compartilhando com outros. Não te respeita. Ele tá me compartilhando com outras pessoas. As pessoas podem me ver e me desejar. Isso automaticamente uma falta de respeito. Que o homem que age assim também não tem discernimento, sabedoria nenhuma, falta de discernimento. Também as meninas solteiras que se vestem assim, talvez para atrair a visão de outros rapazes. Agora eu quero falar para as meninas solteiras. É primordial que as meninas solteiras entendam isso. Não queira chamar atenção, porque se você se veste de forma vulgar, você vai estar chamando a atenção de homens que querem você pelo seu corpo. Não de homens que querem você pelo seu caráter, pela sua conversa, porque gostam de estar com você. Não vai chamar a atenção de um homem que quer um futuro, que quer um relacionamento sério. Uma menina que anda vulgar vai chamar a atenção de homem que não quer relacionamento sério. Quando eu conheci meu marido, a gente, depois de um tempo de namoro, né, a gente conversou relacionado a isso, né? E o que você viu quando me conheceu? O que te chamou a atenção? E ele falou pra mim, a forma com que você se portava, como que você se vestia, denunciava que você era uma menina para casar. Menina que se vestia de forma vulgar, essas meninas não eram, na minha visão, não eram meninas para mim me casar com elas.
Porque se elas estão se vestindo assim, eu vou me casar, elas vão querer se vestir assim, então significa que elas não vão me respeitar como marido. Sim. Então, tanto a menina solteira quanto a mulher casada tem que ter essa modéstia, essa prudência no vestir, porque fala muito do caráter, fala muito do que ela quer transmitir. Sim. E essa carência, tanto da menina solteira quanto da mulher casada, ela precisa ser preenchida em Deus. Em Deus. Sim, porque quando temos o Espírito Santo, ele habita em nós, porque a própria palavra nos fala que o nosso corpo é templo do Santo Espírito. Então, quando o Espírito Santo habita em nós, a gente consegue abrir os nossos olhos para esses horizontes, de ter esse discernimento de que aquilo não é bom, não é agradável. Então, quando a gente tem o Espírito Santo, a gente consegue discernir que aquilo está fazendo mal para mim, automaticamente vai fazer para o meu cônjuge, vai fazer para os meus filhos, porque nós representamos a nossa casa. E uma mulher sábia, ela edifica, a tola destrói. Então, isso, a nossa vestimenta nos representa. Não é só sobre isso que a gente quer passar, que a vestimenta é tudo, não é? Não. Nós mulheres precisamos trabalhar muito, é um todo, para termos um caráter digno de sermos reconhecidos por Deus. Mas a nossa vestimenta, precisamos começar mexendo no nosso interno, é isso que a gente quer passar também. O nosso interno, ele precisa ser trabalhado, moldado, precisa ser edificado, mas o nosso exterior também precisa ser trabalhado. E a nossa vestimenta como mulheres cristãs, acredito eu, que a Tati também vai concordar, quando nos vestimos vulgarmente, ou não precisa nem ser vulgar, colocar uma roupa que ela não está nem apresentável, porque se o nosso corpo ele é templo do Santo Espírito, precisamos não só estarmos bem vestidas, que as nossas partes íntimas não estejam expostas, falando mais alto, né? Mas também cuidar daquele corpo que Deus nos deu, que é do Espírito Santo. Então não adianta também levarmos isso, não vou me vestir vulgarmente, mas então vou colocar qualquer coisa, vou colocar um camisetão, uma calça e vou assim pro culto, ou vou sair assim com meu esposo na rua, porque até os nossos próprios maridos também querem que a gente seja apresentável, elegante. Se vistam bem, né? E aí a gente vai sair de qualquer jeito, porque eu não posso usar uma blusa com decote, não posso usar uma blusa de alcinha, então agora eu vou pegar aquela do meu marido para vestir, né? Porque a gente precisa, e se a gente não tem, né, Tati, esse conhecimento, essa sabedoria, a gente tem quem buscar. Vamos pedir ajuda ao Espírito Santo, vamos pedir para que Deus, assim como fez com a Tati, muitas têm a resposta de Deus em sonhos, outros têm pela palavra, um amigo, um pastor. A gente tem pessoas ao nosso redor, no nosso dia a dia, que podem nos ensinar aquilo que a gente não sabe, né? Então, relacionado a isso, né, de buscar orientação a respeito da vestimenta, de vez em quando eu até posto algumas coisas. Tem algumas influenciadoras que eu sigo, até indico elas, eu vou até postar de novo lá no meu stories, lá no perfil, para que as pessoas possam saber. Tem pessoas que fazem só isso na rede social, só ficam dando instrução de a roupa adequada, da roupa que é modéstia, que é uma roupa cristã, que é uma roupa de uma mulher que quer demonstrar aos outros que ela é cristã, que ela é verdadeira, que é uma mulher de respeito, né? Porque isso tem muita importância relacionado a isso. E assim, busca orientação, principalmente a quem for recém-convertida, né? Porque as meninas que estão indo para a igreja agora não tem toda essa instrução, né? É que nem eu falei, eu cresci num lar cristão e comecei a entender isso de uns 6 anos para cá, comecei a readaptar, né? Fazer mudanças a respeito disso. Então, eu creio que é uma coisa assim que a gente tem que deixar que o Espírito Santo possa mudar em nós. A gente tem que permitir que o Espírito, ouvir a voz do Espírito Santo, permitir que ele nos oriente a respeito disso. Sim, e para finalizarmos agora, eu só queria deixar uma reflexão para todas nós e também um conselho de que vocês mulheres que não têm esse discernimento
ou ainda se sentem insegura a respeito da vestimenta, a Tati já falou, a gente vai deixar o link do Instagram dela ali para vocês seguirem, ela vai dando as dicas, mas o próprio Deus é aquele que supre todas as nossas necessidades. Então, quando você desenvolve um relacionamento com Deus, automaticamente Deus vai te direcionando em tudo aquilo que você faz. Eu aprendi com uma pessoa muito querida, uma pessoa direcionada por Deus na minha vida, que ela falou para mim, Tati, um dia assim: Lana, eu não escolho um vaso para minha casa sem pedir para o Espírito Santo se aquele vaso tá bom ali, se aquele vaso é agradável, porque se a gente quer que Deus esteja na nossa casa, nada mais, nada menos que a gente consultar Ele, o que colocar dentro da nossa casa. Hoje estamos falando sobre vestimenta, mas não é só sobre vestimenta. Às vezes, dentro do nosso lar, colocamos coisas a qual não agrada ao Espírito Santo. Então, eu aprendi com isso que eu não coloco mais um vaso de flor, eu não compro uma decoração mais para minha casa, uma toalha de mesa. Às vezes, para muitas pessoas é até bobeira. Por que eu vou pedir para Deus uma orientação de que cortina, que toalha colocar? Mas quando respeitamos a Deus e o Espírito Santo, tudo sobre a nossa vida é por Ele, para Ele e tudo dele. Então, automaticamente a gente vai pedir direção a Deus para tudo. E Ele vai nos dar. Ele desenvolveu isso em mim, desenvolveu na Tati e vai desenvolver em todas vocês mulheres que hoje se sentem inseguras, incapazes, mas tendo esse relacionamento com Deus todos os dias, 24 horas por dia, eu digo, porque nunca é o suficiente buscar a presença de Deus. Ele vai direcionar naquilo que a gente precisa. E para finalizar, eu quero pedir então, Tati, que você dê um conselho para essas mulheres sobre vestimenta, passar para elas o que você acha que é primordial, que é o essencial para desenvolver essa maturidade em relação à vestimenta. Como a gente já citou, né? O primordial é um relacionamento com Deus. Só que é necessário, Alana, que nós entendamos o que é um relacionamento com Deus, né? Porque o relacionamento com alguém é uma coisa de reciprocidade, é uma coisa de você dar e receber, e aquela coisa assim, mútua, de diálogo, né? Em um diálogo, duas pessoas falam, não só uma. Então, quando você quer se relacionar com Deus, você tem que aprender a ouvi-lo. E se você não aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, como que ele vai poder te instruir? Então, assim, para toda aquela que tem essa dificuldade e ainda não aprendeu a ouvir a voz do Espírito Santo, eu te oriento a buscar ajuda de pessoas com maturidade nesse aspecto. Porque eu sei que um relacionamento com o Espírito Santo não é uma coisa assim que é tão simples. Não é simples, tem que estar com o coração rasgado, aberto, tem que entender o que é a voz do Espírito Santo. A voz do Espírito Santo, ela não contradiz as Escrituras. Então, se está vindo uma voz na tua mente e essa instrução está contrária da palavra de Deus, não é o Espírito Santo. Porque eu conheço muita gente, muito crente, que diz que Deus falou e não foi Deus. Como que a gente sabe que não foi Deus? Não era nada a ver com o que a palavra diz, era o contrário. Estava sendo oposto da palavra de Deus. Então, se essa voz que está ali sussurrando no teu ouvido está contradizendo as Escrituras, não é o Espírito Santo. E é até o momento que você aprenda a entender, a discernir quando é o Espírito Santo que está falando com você, busque orientação. De quem? Pessoas que ensinam a respeito disso, tem várias digital influencers. Procure o seu pastor, a esposa do seu pastor. Procure a esposa do seu pastor, talvez a líder do círculo de oração da sua igreja, né? É uma pessoa que seja uma referência nesse aspecto, uma pessoa que você olha para ela e você diz, é uma mulher de respeito, é uma mulher elegante, é uma mulher bem vestida, não é uma mulher vulgar, é uma mulher cheia do Espírito Santo, porque uma mulher cheia do Espírito Santo, ela não anda de forma vulgar, né? Então, se você vê, essa mulher é cheia do Espírito Santo,
chama ela no cantinho e fala, eu queria umas instrução tua, umas dicas, né? Às vezes, para quem é recém-convertido, o que tem dentro de casa no guarda-roupa é muito limitado, né? E o que acontece? Acontece muito na igreja. A igreja é uma igreja que preza muito pela mulher ir de saia, tá? De saia no culto, né? É uma igreja que preza por esse uso e costume. Não é errado, porque saia é uma coisa feminina, remete ao feminino. A mulher tem que andar feminina. Não que seja errado usar uma calça. Só que o que acontece? Essa regra, esses dogmas implantados pela igreja, muitas vezes acabam prejudicando esse aspecto. Por quê? Uma mulher recém-convertida, o que ela tem de saia dentro de casa? Quando ela era do mundo, a saia que ela usava era como? Era curta, era transparente, marcava. Daí ela tá indo para a igreja tá exigindo isso dela, ela vai usar o que ela tem, e o que ela tem não é adequado. Então prefere-se o quê? Prefere-se que ela use uma calça, né? Que ela cubra. Então é isso que mais assim me deixa assim preocupada. É com essa religiosidade da igreja que acaba prejudicando o estereotipo de alguém. Às vezes uma mulher recém-convertida, uma moça, uma jovem, ela tá ali com o coração quebrantado, humilde, naquele primeiro amor, naquela paixão por Cristo. Ela vai lá na frente querendo adorar, querendo se prostrar, e a roupa dela tá extremamente vulgar. Não é talvez porque ela tá querendo demonstrar vulgaridade. Nem sempre a situação é essa. Ela não tem outra opção e a igreja está exigindo dela isso. Ou ela não tem esse conhecimento também, né? Ela não tem esse conhecimento, a igreja está exigindo uma saia e ela não tem o conhecimento de que uma calça às vezes é menos vulgar do que uma saia curta, uma saia transparente, né? Então, assim, a gente precisa quebrar esses paradigmas, sabe? E, assim, um exemplo, né? Eu já vou finalizar, mas, assim, eu quero falar sobre isso, uma situação que aconteceu recentemente. Uma moça da nossa igreja, ela estava incomodada com a saia dela. Incomodada, porque ela era uma saia mais curta, só que ela não tinha outra opção. E ela falou pra mim, eu tô incomodada, só que não pode subir no altar de calça e eu não tenho uma saia mais comprida. E eu conversei com ela, assim, e a gente resolveu a questão, né? Solucionamos o problema. Só que quantas meninas, quantas jovens, né? Que não têm esse entendimento e talvez elas não têm coragem de pegar e falar para alguém, de pedir ajuda, de dizer, eu não tenho, eu quero estar na igreja com uma roupinha mais bonita, elegante, eu quero estar, né, num estilo assembleiano, né, pode-se dizer, e eu não tenho, e às vezes elas têm vergonha de falar. Então eu digo, peçam ajuda, peçam orientação. Às vezes a irmã que você vai pedir ajuda, ela tem umas saias sobrando no guarda-roupa. Verdade. Né? Às vezes ela tem umas roupas lá sobrando que podem te ajudar, pode, né? Então assim, esse é um conselho assim para as meninas que são mais recém-convertidas, né, que não tem toda essa variedade no guarda-roupa, ou aquelas adolescentes que estão crescendo, né? E para as mulheres que estão mais tempo, ainda talvez não foi moldado isso dentro delas, eu digo assim, reflitam no que você está transmitindo. No que você está transmitindo e a visão que as pessoas estão tendo de você, do seu casamento, do seu lar. Reflitam, se analisem, olha no espelho, vê se isso vai agradar a Deus. Porque assim, Alana, tem pessoas que dizem assim, mas nem Jesus agradou a todos, não sou eu que vou agradar. Deixe que fale. Tem pessoas que falam isso. Tem pessoas que falam, o que é bonito é para se mostrar. Se fosse para se mostrar, Deus não tinha cobrido Adão e Eva, né? E daí as pessoas com aquele pensamento assim, que deixa os outros falar, porque nem Jesus agradou a todos. Jesus, ele por lei, assim, baseado nos estudos, né, ele era descendente de Davi. Então, baseado numa bênção que recaiu sobre a descendência de Davi, Jesus não precisava pagar impostos. Mas foram cobrar impostos dele. Ele não começou a bater o pé e dizer, não, ele pegou, mandou
o discípulo ir lá buscar as moedinhas dentro da boca do peixe para pagar os impostos que ele não precisava pagar, mas ele fez isso para que não acontecesse o quê? Diz que me disse, falatório, esse Jesus está se achando melhor do que o outro, não sei o quê, para que não houvesse confusão. Então, se Jesus se importou com a opinião de outras pessoas, mesmo ele estando com a razão, por que nós não vamos nos importar com o que os outros vão pensar a nosso respeito? Até mesmo porque, se formos falar, não vamos nos importar, temos que refletir se realmente aquilo não vai nos importar. Porque às vezes a gente fala as coisas da boca para fora, mas no fundo aquilo nos atinge. E não adianta a gente cobrar do próximo depois a visão que ele tem de nós, se nós não estamos refletindo coisas boas ou que eles pensem ao contrário de nós, né? É isso aí, então. Então, assim, fica essa frase assim, ó. O que as pessoas pensam a nosso respeito importa. É o mundo que prega o contrário. Deixa que fale, viva para ser feliz. Não, eu não estou vivendo para ser feliz. Eu estou vivendo para me relacionar com Deus, para agradar a Deus, para voltar para minha casa, o meu lar, que é o céu. Minha moradia fixa é lá. Eu estou aqui de passagem. Então, no período que eu estou aqui de passagem, cabe a mim levar pessoas junto comigo. Então, a minha vestimenta também influencia nisso. Influencia. Então, nós como cristãos temos sim que se importar com o que os outros pensam a nosso respeito. Porque a gente tem que ser exemplo, a gente é testemunha, a gente é discípulo. Então é isso, gente, para fechar isso aí com chave de ouro, né? Que fique então essas palavras no coração de vocês. Mais uma vez frisando, se não conseguem sozinhas, peçam ajudas. Tem pessoas o suficiente para nos ajudar naquilo que precisamos, para nos orientar. Busquem sempre autoconhecimento, porque nunca é demais buscar autoconhecimento, principalmente da palavra de Deus. Tem um livro riquíssimo para nos ajudar no que precisamos. E eu quero desejar que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E é isso. Acredito que a gente passou o nosso conhecimento, mas que não fique só nisso. Que vocês procurem crescer, desenvolver cada vez mais. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Muito obrigada.